Vamos dar uma olhada na análise de longo prazo. Vamos considerar a situação com dois insumos variáveis. A ideia é a seguinte: no longo prazo, tanto o capital como o trabalho são variáveis. Dessa forma, nessa análise, as isoquantas ou as curvas de isoquantidade vão descrever as combinações de capital e trabalho que produzem o mesmo nível de produto. Então, por exemplo, aqui estão as isoquantas. No longo prazo, tanto o capital como o trabalho variam e apresentam os chamados rendimentos decrescentes. Então, aqui eu tenho uma isoconta com uma produção de 55, uma isoconta com uma produção de 75, uma isoconta com uma produção de 90. Certo? Aqui vocês podem ver, para o mesmo nível de capital, com diferentes níveis de trabalho, eu tenho diferentes quantidades produzidas. Com um trabalhador eu vou produzir 55, com 2 trabalhadores eu vou produzir 75, com 3 eu vou produzir 90. Basicamente, essa a propriedade das isoquantas a gente associa com uma chamada taxa marginal de substituição decrescente. Ou seja, à medida que a gente vai modificando as quantidades, a gente tem uma diferente possibilidade de substituir o capital pelo trabalho. Com a taxa marginal de substituição decrescente, a gente identifica no gráfico as situações de rendimentos decrescentes. Né? Então a gente pode observar aqui que fixando a quantidade de capital, a gente vai ter cada vez quantidades menores de incremento na quantidade produzida. Observe que de 55 para 75 aumenta a 20 e aqui aumenta só 15. Mesma lógica vai ocorrer se vocês estiverem fixando, por exemplo, a quantidade de trabalhadores e tivermos alterações na quantidade de capital. Aqui, em B e em E. De novo, as quantidades vão evoluindo a taxas decrescentes, o que reflete para os insumos variáveis, para todos os insumos variáveis, a existência dos rendimentos decrescentes, a lei dos rendimentos decrescentes que eu não comentei com vocês. Bom, outra característica interessante é a ideia de substituição de insumos, né? Se existe a possibilidade ou não de substituir um insumo pelo outro. A substituibilidade entre eles, tá? A inclinação da isoquanta, a inclinação dessas curvas que a gente está analisando, indicam quanto que a gente pode substituir, por exemplo, capital por trabalho, tá? Mantendo fixo o nível de produção. Basicamente, a gente utiliza para isso o conceito de taxa marginal de substituição técnica, que a gente vai designar por TMST, que basicamente expressa uma relação entre variação do capital e variação do trabalho. Essa taxa marginal de substituição técnica vai estar sempre associada a uma quantidade fixa de produção. Então, olha só. As isoquantas, elas têm a inclinação negativa e são convexas de maneira muito semelhante às curvas de diferença que a gente viu em aulas anteriores. Com isso, a gente consegue estabelecer aqui como a gente pode substituir um insumo pelo outro. Então, observe. É possível substituir 2 unidades de capital por uma unidade de trabalho. Ou uma unidade de capital por uma unidade de trabalho. Ou 2/3 de uma unidade de capital por uma unidade de trabalho e assim sucessivamente, mantendo constante a quantidade produzida, no caso, 75, porque a gente está analisando essa isoquanta intermediária. Bom, com base no que a gente acabou de ver, a gente pode constatar que a taxa marginal de substituição técnica, ela se altera à medida que mudam as quantidades dos insumos utilizados no processo produtivo, e que a taxa marginal de substituição técnica tende a ser decrescente, decorrente essencialmente da ideia de rendimentos decrescentes que a gente viu anteriormente. Bom,
Em geral, a gente pode estabelecer uma relação entre a taxa marginal de substituição técnica e a produtividade marginal. Tá? Basicamente, a gente pode pensar que a variação da produção, resultante de uma variação da quantidade de trabalho, está expressa nessa equação aqui, onde eu tenho o produto marginal do trabalho vezes a variação do trabalho. Mesmo raciocínio eu posso fazer para o capital. O produto marginal do capital vezes a variação da quantidade de capital. A gente pode manipular essas expressões e chegar numa relação no qual a gente vai ter a razão dos produtos marginais vai ser igual ao negativo da razão das quantidades de capital e de trabalho, que é igual à taxa marginal de substituição técnica. Com isso a gente consegue enxergar matematicamente como a gente pode substituir capital por trabalho e qual a relação que a gente tem entre essas quantidades de capital e de trabalho que podem ser substituídas. Também, de maneira semelhante ao que a gente viu nas curvas de preferência, a gente pode ter situações de insumos perfeitamente substituíveis, que estão aqui expressos no gráfico. A ideia da substituição de insumos vai estar associada com essas retas que relacionam diferentes combinações de capital e trabalho que produzem a mesma quantidade. No caso dos substitutos perfeitos, o que a gente constata? Como essa curva é uma reta, a taxa marginal de substituição é constante ao longo de toda a isoquanta. Ou seja, eu sempre posso substituir na mesma proporção capital por trabalho. Existe uma perfeita substituição entre o trabalho e o capital nesse caso específico. Tá? O mesmo nível de produção vai ser obtido através de qualquer combinação de insumos. Em relação à função de produção, a gente ainda tem o caso da função de produção de proporções fixas, que a gente vai mostrar para vocês agora. Observem aqui. A ideia de proporção fixa corresponde ao fato que eu preciso exatamente de uma determinada quantidade de capital e uma determinada quantidade de trabalho. Eu não tenho como, nesse caso, substituir capital por trabalho. Esse é o motivo que as curvas de isoquanta, nesse caso, têm essa forma em L. Ou seja, a única combinação viável para produzir se situa, no caso do ponto A, em Q1 e L1. Eu não posso alterar essas quantidades. Agora um exemplo, vamos discutir um exemplo para vocês em relação a isso, associado com a função de produção para o trigo. Tá? Basicamente, na produção agrícola, nesse exemplo que a gente está usando, os agricultores eles devem escolher entre uma produção intensiva em capital, ou seja, com muitos equipamentos, ou uma produção intensiva em trabalho, ou seja, com muitos trabalhadores. Observem aqui, eu tenho dois pontos. O ponto A, que é mais intensivo em capital, ele utiliza mais capital, e o ponto B, que é mais intensivo em trabalho, ele utiliza mais trabalho. Ambos os pontos estão numa isoquanta, que corresponde à produção de 13.800 bushels por ano. Operando no ponto A, a gente pode ter 500 horas de trabalho e 100 horas de equipamento. Operando no ponto B, a gente vai trabalhar com 760 horas de trabalho e uma menor quantidade de equipamento. Ou seja, uma taxa marginal de substituição técnica menor que 1. Como a taxa marginal de substituição técnica é menor que 1, o custo do trabalho ele tem que ser menor que o custo do capital, para que possibilite ao agricultor substituir o capital por trabalho. Essa é uma relação importante. Por quê? Porque se o custo do trabalho for maior do que o uso da máquina, o agricultor não vai fazer essa substituição. Essa é a ideia. Se o trabalho for mais caro, o agricultor usará mais capital. Isso aqui, o exemplo chama avisa dos Estados Unidos, mas em geral isso é o que acontece.
Se vocês observarem, a maioria do setor de serviços dos países mais avançados, Europa, Estados Unidos, justamente por ter salários mais altos, tendem a cada vez mais utilizar capital, máquinas, equipamentos, computadores nos seus processos produtivos. Enquanto que em países nos quais o trabalho é mais barato, tendem a usar menos volume de capital e ser mais intensivos em trabalho. E aqui está o exemplo da Índia. Bom, para fechar essa discussão, a gente vai falar um pouquinho de rendimentos de escala. Tá? Basicamente, a ideia dos rendimentos de escala é a relação entre o tamanho da empresa e a sua produção. Em geral, a gente fala de rendimentos crescentes de escala quando a produção mais do que duplica quando há duplicação dos insumos. Tá? Em geral, isso vai estar associado com indústrias nas quais a gente consegue se produzir cada vez mais a um custo mais baixo. No gráfico vocês podem observar, eu tenho rendimentos crescentes de escala, as isoquantas estão cada vez mais próximas, eu vou duplicando a quantidade, ó, eu estava em 2,5, passei para 4,10, só que agora eu estou produzindo 30. A ideia dos rendimentos de escala vai estar associada a isso, a um processo produtivo cujas características permitem uma maior produção proporcionalmente ao aumento dos fatores de produção. É o que a gente vê no gráfico. Outra possibilidade que existe são os chamados rendimentos constantes de escala, nos quais não existe um efeito do aumento proporcional dos insumos sobre o produto. Ambos crescem nas mesmas proporções. Então, por exemplo, quando a gente duplica os insumos, a gente tem produto duplicado. Quando a gente triplica os insumos, a gente tem um produto triplicado. A produção cresce na mesma proporção em que os insumos aumentaram. Por fim, temos a situação dos rendimentos decrescentes de escala. Nesse caso, a gente tem processos produtivos nos quais o aumento do volume de insumos tende a gerar alguma queda de eficiência produtiva. No gráfico aqui a gente pode observar que a gente dobrando os insumos, a gente não obtém um aumento de produção equivalente ao dobro do volume produzido. Isso em geral vai estar associado com características como dificuldades organizacionais ou algum problema produtivo associado ao gerenciamento do conjunto de insumos. Meus alunos, com isso a gente encerra essa primeira aula da teoria da firma. Nas próximas aulas a gente vai estar discutindo outros temas relacionados com essa teoria e enfatizando as questões associadas a custos e a lucros. Até lá!